Na manhã gelada que envolvia o distrito de Chaoyang, em Pequim, o ar parecia mais pesado do que o normal. Às 6h17, a central de emergência recebeu uma chamada relatando um acidente doméstico no edifício Beijing Riverside Luxury Residence, um complexo conhecido por abrigar artistas, empresários e diplomatas. O nome informado no telefonema, Yu Menglong, fez com que as autoridades se mobilizassem com uma rapidez instintiva. Era impossível ignorar a gravidade do caso quando envolvia uma figura pública. Em poucos minutos, paramédicos e policiais subiam a escadaria de mármore do prédio, e o elevador exclusivo de residentes foi liberado apenas para eles. O apartamento estava silencioso, quase anormalmente silencioso. A porta entreaberta revelava um corredor moderno, de madeira clara, iluminado por lâmpadas amarelas que projetavam sombras longas numa atmosfera que parecia suspensa no tempo. E o Menglong estava caído ao pé da escada interna do duplex, inconsciente, com uma marca profunda no lado direito da cabeça. O sangue havia escorrido até a penúltima escada, deixando um rastro pequeno, porém significativo, pequeno demais para um impacto acidental, significativo demais para ser ignorado. O cenário parecia, à primeira vista, um acidente. Mas a estranheza estava em cada detalhe. O corrimão apresentava uma mancha longa, como se alguém tivesse escorregado ou sido empurrado e tentado se agarrar com todas as forças. Próximo ao corpo, o chão estava limpo demais. No canto, porém, um copo quebrado deixava estilhaços espalhados de forma irregular, sugerindo uma queda brusca ou talvez uma tentativa desesperada de se apoiar em algo. A camisa de Menglong, rasgada na altura do ombro esquerdo, não se alinhava com o tipo de dano causado por uma simples queda de escada. Talvez mais inquietante, era o fato de que o rosto dele apresentava leve vermelhidão no pescoço, discreta, mas visível o suficiente para acender o alerta dos paramédicos mais experientes. Os policiais começaram o protocolo padrão, tirando fotos e delimitando a área. Um dos oficiais, ao caminhar pelo corredor, notou uma leve marca de impacto na parede esquerda, a cerca de 1,5 metros do chão. Não parecia sujeira, nem arranhão antigo, era um risco fresco, formado por algo que roçara com força. O oficial passou o dedo e viu a poeira fina se soltar. Estranhou, mas não comentou. Apenas registrou. A intuição de policial dizia que aquele apartamento guardava mais perguntas do que respostas. A primeira declaração pública da polícia foi evasiva. Possível acidente por queda, disseram. Mas ninguém estava convencido, nem os próprios policiais. Porque algumas horas depois do atendimento inicial, 3 redações jornalísticas de Pequim receberam um e-mail enigmático, sem assunto, sem assinatura, contendo apenas uma frase e um anexo: o laudo não está contando tudo. O anexo era um documento parcial, claramente vazado do Instituto Forense de Pequim, que apontava níveis alarmantes de benzodiazepínicos no sangue de Yu Menglong, 3 vezes acima da dosagem terapêutica. Era um valor que não poderia ser ignorado. E, junto disso, uma linha discreta na lateral indicava a presença de metanfetamina em nível moderado. A notícia caiu como uma bomba, não somente pela combinação inusitada, sedativos fortes e estimulantes pesados, mas porque esse mix raramente aparece em casos acidentais. Ou é consumo forçado, ou é consumo feito sob pressão. E nenhuma das hipóteses era reconfortante. A imprensa passou a tratar o caso não como um acidente, mas como um possível crime. Um vizinho do andar inferior, que pediu anonimato, afirmou ter ouvido uma discussão rápida, sons de algo caindo e depois silêncio total por volta das 2 horas da manhã. Sua descrição combinava com a hora registrada no celular de Yu Menglong, encontrado na bancada da cozinha com diversas ligações perdidas às 2h17. A polícia tentou desbloquear o aparelho, mas não conseguiu naquele momento. O código estava errado nas primeiras tentativas, e qualquer erro poderia bloquear o sistema definitivo. De qualquer forma, o dado mais importante já estava ali. Menglong estava acordado, inquieto e ativo minutos antes da queda. Paramédicos também observaram sinais corporais que não condiziam com um simples tombo.
manchas arroxeadas arredondadas no braço direito, típicas de alguém sendo agarrado com força, arranhões superficiais no dorso da mão esquerda, como se tivesse tentado se defender, e pequenas marcas no pescoço que lembravam unhas, não impacto. Esses detalhes, embora discretos, desenhavam uma narrativa muito mais turbulenta do que a hipótese inicial sugeria. Conforme o laudo preliminar de toxicologia vazou para mais veículos, outras peças começaram a se encaixar. Especialistas apontaram que níveis tão altos de sedativos poderiam comprometer o equilíbrio, a coordenação e até a consciência de Yimeng-Glong, o que significa que, mesmo que tivesse caído sozinho, sua condição fisiológica não era natural e a presença de metanfetamina contradizia completamente a ação dos sedativos. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo, afirmou um toxicologista consultado por um programa de TV. A combinação é incompatível com o consumo recreativo casual. Outro ponto crítico surgiu quando o Instituto Forense detectou sinais claros de privação extrema de sono, olheiras profundas, índices de cortisol alterados, microlesões típicas de noites em claro. Informações adicionais vindas de seu gerente de produção revelaram que ele vinha trabalhando de 12 a 14 horas por dia, com gravações noturnas e deslocamentos longos. E o Menglong teria enviado uma mensagem 2 dias antes do incidente dizendo: "Eu não aguento mais. Preciso descansar." O fato de ele estar sob forte sedação naquela madrugada levou investigadores a suspeitarem de automedicação perigosa ou, pior, de que alguém poderia ter administrado doses exageradas propositalmente. Enquanto isso, os repórteres tentavam reconstruir as últimas horas de Menglong. A câmera de segurança do prédio registrou uma pessoa entrando no apartamento às 1h12, uma silhueta feminina, usando capuz e carregando uma sacola. Após revisão cuidadosa, a polícia identificou ser Lin Qiao, uma estilista que trabalhara com ele recentemente. Ela deixou o local às 1h50, andando rápido, quase tropeçando na própria pressa. Quando questionada, disse apenas que ele estava cansado, mas normal. A polícia achou a resposta vaga demais. Nada, porém, chocou tanto quanto a última informação vazada naquela tarde. O relatório forense apontava possíveis marcas de luta corporal leve no corpo de Yimeng-Glong. Pequenas lacerações nos dedos, como se tivesse tentado empurrar ou afastar alguém. Microhematomas no tórax, compatíveis com pressão manual. E, principalmente, o que mais alarmou a equipe médica, a marca de unha no pescoço não era superficial. Havia ruptura mínima da epiderme. Era uma marca recente, agressiva, e absolutamente incompatível com uma queda acidental. As peças estavam todas ali, espalhadas como fragmentos de um quebra-cabeça macabro. Um ator encontrado desacordado. Sedativos pesados misturados com estimulantes perigosos. Marcas de agressão discreta. Um copo quebrado. Uma discussão ouvida por vizinhos. Visitante que saiu apressada. E, acima de tudo, um laudo forense que, silenciosamente, gritava uma única conclusão perturbadora: aquilo não parecia um acidente. E, então, veio a pergunta que paralisou a imprensa, os fãs e até mesmo os investigadores mais experientes: se Yimeng-Glong não caiu sozinho? O que realmente aconteceu naquele apartamento de luxo em Chaoyang? O vazamento do laudo preliminar já havia abalado a opinião pública, mas o que aconteceu nas horas seguintes transformou um suposto acidente doméstico em um dos casos criminais mais discutidos do entretenimento chinês. À medida que trechos adicionais do relatório começaram a circular entre jornalistas investigativos e especialistas forenses, a Polícia Distrital de Chaoyang foi forçada a reclassificar a ocorrência. Não era mais acidente. Agora, oficialmente, tratava-se de acidente suspeito sob investigação, um eufemismo usado quando há indícios sérios de agressão ou interferência externa. O Instituto Forense de Pequim, pressionado por todos os lados, acabou produzindo uma versão ampliada do laudo, e ela era muito pior do que qualquer rumor relatado nas redes sociais. A análise da fratura no crânio de Yimeng-Glong revelou que o impacto havia ocorrido no lado direito da cabeça, mas a escada onde ele foi encontrado mostrava marcas compatíveis com uma queda mais frontal. Em outras palavras,
O ângulo da lesão não coincidia com o ambiente. A fratura é compatível com o impacto anterior à queda, disse um dos peritos sob anonimato. Isso significava que ele poderia ter sido golpeado com algo antes de cair, ou antes de ser deixado ali. O exame de fluorescência luminosa trouxe revelações igualmente inquietantes. Pequenos respingos de sangue foram encontrados na parede lateral da escada, invisíveis a olho nu. Distribuição dos pontos indicava movimento, não impacto fixo. Era o tipo de padrão que ocorre quando duas pessoas se movimentam durante um conflito físico. Além disso, um filete de sangue encontrado no corrimão, fino e quase imperceptível, sugeria que Yumenglong tentara se apoiar ou se agarrar enquanto perdia a estabilidade, possivelmente após ser empurrado. Outro ponto levantado pelo relatório dizia respeito aos arranhões encontrados no braço e nas costas do ator. A equipe forense determinou que eles eram recentes, provocados por unhas humanas, e não por uma superfície áspera. Marcas no pescoço, que inicialmente pareceram leves, foram confirmadas como resultado de compressão manual mínima, ou seja, uma tentativa de agarrar ou segurar alguém pela gola ou pela parte superior do corpo. Eram sinais de luta corporal, não de um tropeço. Mas nada chocou tanto quanto a confirmação da substância encontrada em seu sangue. O nível de benzodiazepínicos era extremamente elevado, o suficiente para fazer alguém perder a coordenação e entrar em estado de sonolência profunda. Paralelamente, a presença de metanfetamina era moderada, suficiente para causar aceleração cardíaca e ansiedade intensa. Essa combinação não é comum nem em usuários recreativos, afirmou um toxicologista do laboratório de Aidian. Compatível com o uso voluntário. Ou foi administrada por outra pessoa. A vítima estava em estado de confusão extrema. O fato de ambas as substâncias estarem presentes elevou o caso a outro patamar. Parecia uma mistura deliberada para tornar Yumenglong vulnerável. As investigações também trouxeram à tona seu estado de saúde nos dias anteriores. Relatórios médicos e depoimentos de colegas revelaram que o ator enfrentava uma rotina exaustiva de gravações, acumulando noites quase inteiras sem dormir. Seus níveis hormonais apontavam para privação severa de sono, algo que afetaria reflexos, raciocínio e estabilidade emocional. Um colega de Sete, sob condição de anonimato, relatou: ele estava diferente nas últimas semanas. Quase não falava, parecia esgotado, mas ninguém imaginava que fosse tão grave. O cruzamento desse quadro com a quantidade de sedativos encontrados tornou claro que Yumenglong estava extremamente debilitado na madrugada do incidente, debilitado demais para se defender adequadamente, mas ainda capaz de lutar. Como mostravam as marcas em seu corpo, a polícia precisava, então, entender quem foi o último a vê-lo consciente. O foco voltou para Lin Qiao, a estilista que deixou o apartamento às 1h50. As câmeras do saguão a registraram descendo apressada, olhando nervosamente para trás como se temesse ser vista. A polícia a interrogou novamente, desta vez, sua versão mudou. Ela admitiu que os dois haviam discutido horas antes por causa de um figurino atrasado e uma agenda estressante, mas negou ter qualquer envolvimento no acidente. Ainda assim, seu comportamento continuava estranho o suficiente para ser mantida sob vigilância. Outro detalhe perturbador surgiu na perícia do celular de Menglong, finalmente desbloqueado. E mensagens enviadas às 2h05 e 2h11. Ele escreveu para um colega: alguém veio aqui. Não sei o que fazer. Essa mensagem nunca foi respondida. O conteúdo levou a polícia a considerar seriamente a hipótese de que outra pessoa, além de Lin Qiao, poderia ter estado no apartamento naquela madrugada. Enquanto a investigação avançava, a imprensa começou a construir suas próprias teorias. Programas de TV analisavam cada detalhe, especialistas em criminologia eram chamados para discutir o caso, e redes sociais ferviam com hipóteses, algumas plausíveis, outras absurdas. Mas a revelação que realmente fez o caso explodir mundialmente veio dias depois, quando um terceiro vazamento atingiu a mídia. Durante a análise detalhada do corrimão da escada, os peritos encontraram uma impressão digital parcial, e não era de Yumenglong. A digital estava posicionada na parte externa do corrimão,
num ponto onde normalmente não se encosta ao subir. Era uma marca deixada por alguém tentando se equilibrar, ou se apoiar, durante um momento de tensão. Mais chocante, porém, não foi a existência da digital, mas o fato de que o sistema automático da polícia indicou um possível pré-mate com uma pessoa que já havia sido investigada anteriormente por agressão em ambientes privados. O nome não foi divulgado, mas fontes internas afirmaram que não se tratava de um estranho, era alguém do círculo profissional de Menglong. A partir desse momento, o clima mudou completamente. A polícia intensificou interrogatórios, apreendeu mais dispositivos e iniciou uma reconstituição preliminar da cena. Enquanto isso, fãs organizavam vigílias virtuais pedindo justiça, e jornalistas corriam atrás de qualquer pista adicional que pudesse conectar o suposto agressor ao ator. O que antes parecia um acidente agora assumia contornos de crime premeditado, ou, no mínimo, um conflito que terminou de maneira violenta e mal explicada. A combinação de drogas no sangue, as marcas de luta, o ângulo da fratura no crânio, o comportamento suspeito de pessoas próximas e a digital misteriosa formavam um mosaico assustador que desafiava a versão oficial inicial. E, à medida que as horas passavam, a pergunta começou a ecoar dentro das redações, nos corredores da polícia, nos programas televisivos e nas redes sociais. Alguém realmente esteve com Will Menglong naquela madrugada, alguém que não deveria estar ali. Então o que aconteceu dentro daquele apartamento antes da queda? A resposta, todos sabiam, mudaria completamente o rumo do caso. Se fosse confirmada a identidade por trás da impressão digital encontrada no corrimão, o escândalo deixaria de ser apenas um mistério para se tornar o episódio criminal mais explosivo que a indústria do entretenimento chinês